Aleluia. É bom servir ao Senhor, é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Nós não conseguimos mais ficar fora da presença de Deus, de ouvir a sua voz, a sua palavra, que é para nós o alimento necessário para fortalecer a nossa fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Aleluia. Ora ao Senhor. Nós queremos compartilhar na manhã de hoje da palavra do Senhor que se encontra lá em 1 João capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. 1 João capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Quando João aqui, em seu exílio na ilha de Patmos, recebe de Deus uma palavra tão maravilhosa, uma afirmação tão forte, que é para nós algo que devemos refletir como uma grande responsabilidade que temos hoje, por termos Deus em nós, através do seu Espírito, que em nós habita, né? 1 João capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pai, nós damos graças a Ti por Tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos nos colocar em Tuas mãos, para que sob a ação e mover do Teu Espírito Santo, Tu nos abençoe na reflexão desta manhã. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, para que esta semente de vida, que é a Tua palavra, venha trazer a nós o alimento necessário para o fortalecimento da nossa fé, para que andemos nós assim como o Senhor espera de cada um de nós, para que assim venhamos agradar a Ti, Senhor. Abençoa-nos ricamente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. João, o discípulo do Senhor, em seu exílio na ilha de Patmos. João já contava por aí mais ou menos com 90 anos de idade, quando Deus começa a dar a João a revelação, não só do Apocalipse, como também da parte desta passagem que acabamos de ler nesta manhã. Quando ele diz que aquele que está em Cristo, tem algo grande, algo forte dentro dele. João estava querendo dizer que agora, estando em Cristo, como Paulo mesmo afirmou anteriormente, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. João estava se referindo aqui exatamente ao Espírito de Deus, que agora vem habitar em nós, porque a palavra de Deus é clara com relação a isso, dizendo que eu e você somos o templo, a morada do Espírito de Deus. Deus habita em nós. E João pôde experimentar isso, em ver que diante de todos os desafios que ele enfrentou, e até mesmo vendo que o inimigo tinha algum poder, ele percebeu que não tinha mais poder do que o próprio Deus para lhe dar a vitória. Isso para nós, queridos, é um grande conforto ao nosso coração, em sabermos que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós glorificamos, adoramos e amamos, é um Deus poderoso, que está acima de tudo aquilo que Ele mesmo criou. Um Deus poderoso para dar a mim e a você a vitória, para abençoar as nossas vidas, ainda que muitas das vezes nós estejamos passando por momentos difíceis, como o salmista diz, certa ocasião, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E quantas das vezes eu e você somos chamados, convocados
convidados, ainda sem querer, a passar pelos vales da sombra da morte, nos lugares das dores, nos lugares das angústias, das aflições, não só da alma, mas também do espírito, que maltratam a nossa carne, que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar. Mas o que conserva em nós uma atitude para que nós sigamos em frente é a certeza que o nosso Deus, que é maior do que todas as coisas, a qualquer momento, Ele há de nos dar o livramento. João, com 90 anos de idade, nesse exílio na ilha de Pátimo, ele pôde falar sobre tudo isso, de todas as experiências que ele viveu. Ele pôde afirmar que eles, porém, procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, né? Mas ele diz aqui, mas nós somos de Deus. Amém, aleluia. E aquele que conhece a Deus nos ouve, aleluia. Reconhecemos agora que então o Espírito de Deus habita em nós, aleluia. Nós somos este povo que caminha a cada dia, mas nessa certeza, o Espírito de Deus está em mim. E se Ele está em mim, eu posso nele todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia! E muitas das vezes é necessário nós lembrarmos disso, que com Cristo, com o Espírito de Deus em nós, nós temos agora também a responsabilidade de andarmos segundo aquilo que as Escrituras nos determinam. Aquilo que as Escrituras nos dá como diretriz, como orientação, como base. Sem dúvida alguma, ele está aqui se referindo ao Espírito de Deus, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que agora eu e você somos a sua habitação. Deus habita em nós. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 e 17, Paulo escrevendo diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém? Paulo está, em outras palavras, dizendo, alertando a igreja em Corinto. Por quê? Porque Corinto era uma cidade de muita promiscuidade. Corinto era uma cidade de muitas festas, de muitas celebrações. Havia lá uma deusa chamada Diana, a deusa do amor. E em certas ocasiões uma celebração, uma festa grandiosa era realizada nessa cidade. E muitas pessoas eram persuadidas a voltarem à prática daqueles pecados, daquelas iniquidades. Até mesmo pessoas que já estavam começando a caminhada na fé. Até mesmo as pessoas que já estavam começando a conhecer o amor de Deus, a verdade das Escrituras Sagradas. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está advertindo-os que agora vós sois templo da morada do Espírito de Deus. E Paulo estava dizendo o seguinte, que a união, ou seja, aqueles que estavam em Cristo se tornassem a se relacionarem, a se envolverem com aquelas atitudes de moralidade, estariam não só contaminando a si mesmo fisicamente, mas também espiritualmente. E Paulo então escreve aos Coríntios dizendo o seguinte, não sabeis vós que sois santuários de Deus? E isso, querido, vale para nós até mesmo nos dias de hoje. Eu sou o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, amém? Amém. Você é santuário de Deus. Deus habita em você, e isso traz para mim e você, querido, como também naquela época, uma grande responsabilidade em saber como é que nós estamos portando-nos, ou conduzindo, ou convivendo com a presença desse Deus grandioso dentro de cada um de nós. A preocupação de Paulo era exatamente essa, para que a igreja, uma vez conhecendo a Cristo,
conhecendo o amor de Deus, provando das maravilhas do Senhor, não voltassem e não cedessem aos clamores, aos apelos das paixões da carne, das quais éramos nós submetidos anteriormente. Paulo está aqui enfatizando uma necessidade de santificação. Paulo está aqui enfatizando uma necessidade de uma exclusividade, de uma separação. E isso nunca foi diferente até os dias de hoje. Deus, a Bíblia diz, Deus é um Deus zeloso. E Ele requer de mim e você exclusividade. A palavra diz que eu e você para Ele somos como um particular tesouro. Amém? Você é um tesouro particular de Deus. Você é uma joia preciosa aos olhos do Senhor. Amém? É dele, você é dele e ele é seu. Você, quando abre a sua caixinha de bijuterias ou de joias, né, não sei, você olha lá os seus anéis, os seus colares, as suas pulseiras, e você fica ali olhando, não, esse anel é meu, eu vou usar porque combina com essa roupa. Ah, mas também tem que combinar com a bolsa. Não, a sandália tem que estar de acordo. Não é assim que acontece, né? E você olha tudo aquilo dentro daquela caixa e você diz, isso é meu. E é realmente seu. Essas joias ou bijuterias, sejam elas o que forem, são suas, pertencem a você. Assim também, querido, eu e você não somos uma bijuteria barata, mas a Bíblia descreve que nós somos como joias preciosas aos olhos do Senhor. Amém? Você já percebeu o valor que você tem para Deus? Você já percebeu o que você é e representa para Deus? E esse Deus que nos ama de uma forma tão grandiosa, Ele não nos permite, Ele não permite que nós venhamos a estar dividido entre Ele e as outras coisas, ou seja, as demais coisas. Deus requer de nós uma exclusividade. A Bíblia é clara em dizer, não há como, não é possível agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como. Não há como você conviver em duas situações ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você agrada a um ou agrada a outro, né? Temos que tomar uma posição firme. E Deus até os dias de hoje tem requerido de mim e você esse posicionamento. Esse posicionamento da igreja, né? Hoje na escola bíblica dominical eu estava comentando com os irmãos a respeito disso, que eu já ao longo dos anos como pastor, e principalmente agora fazendo esse trabalho, gravando esses vídeos de 2, 3 minutos, né? Que é uma reflexão bíblica. Eu tenho percebido que quando eu gravo uma mensagem, que é uma mensagem de vitória, de entusiasmo, de animar o povo, de fazer o povo, não, eu sou vencedor, eu vou derrotar o meu gigante, eu vou entrar na minha Jericó, eu vejo que as pessoas respondem mais a esse tipo de mensagem, né? Elas comentam, elas compartilham, elas respondem mais. Mas quando você dá uma mensagem sobre a salvação, né, enfocando a necessidade de Cristo, ou quando você dá uma mensagem sobre uma necessidade de um arrependimento, de um conserto com Deus, isso passa meio que desapercebido. Não é nem que não tenham visto, elas veem, mas elas não curtem, né? Mas eu quero trazer nesta manhã esta mensagem porque eu vejo que há uma necessidade, uma grande importância em nós falarmos de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida consagrada, de uma vida separada, né? Não é você entrar numa redoma de vidro e não sair dali, não é isso. Você pode viver, você pode estar nessa terra, conviver com as pessoas, mas não se permitir contaminar com as coisas que andam ao nosso derredor, né? Você manter a linha, manter o seu posicionamento, né? Uma vida vitoriosa no Senhor requer de cada um de nós uma vida de santidade. É o que Paulo escrevendo lá em Coríntios, mais uma vez, no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, perdão. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo segue falando sobre isso, a igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20, olha os conselhos dados por Paulo à igreja em Corinto. Ele diz assim, no versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo,
Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, né? Então isso joga por terra, né? Tantas coisas que dizem e afirmam por aí afora, dizendo que a pessoa tem o direito de fazer o que quer da sua vida, e não é. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que agora o Espírito de Deus habita em você. E se Ele está em mim, Paulo recomenda à igreja em Corinto fugir da impureza, da imoralidade, da contaminação, porque ele está falando exatamente sobre isso. Qualquer pecado que nós venhamos a cometer fora do corpo, é fora do corpo. Mas quando há um pecado em que envolve o corpo, nós estamos destruindo, nós estamos contaminando o santuário de Deus, a morada do Espírito de Deus, que somos nós, né? Então Paulo está falando a respeito disso, dessa impureza, dessa contaminação. E como igreja do Senhor, nós precisamos estar muito atentos a essas coisas, para que não venhamos a transgredir as Escrituras Sagradas, e dessa forma sairmos desse padrão que Deus há nos dado para viver uma vida abençoada no Senhor, né? A palavra do Senhor, ela sempre recomenda essa separação, essa exclusividade. Não quer dizer que você não possa, você pode passear, você pode ir a uma praia, você pode ir a um cinema, ir a um teatro, você pode ir a um lugar público, você pode fazer tudo isso, desde que você não se permita fazer as mesmas coisas que as pessoas lá estão fazendo, que são erradas, né? Então, você pode passear, você pode fazer as coisas, mas não deixar se levar ou fazer ou praticar algumas coisas que praticam as pessoas que estão naquele local. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? É uma vida diferente, é uma vida separada. Ontem mesmo eu tive uma experiência com a minha esposa. Nós estávamos passeando lá em Woodlands, né? Fomos lá visitar a irmã Ruth. A irmã Ruth é uma amiga nossa de muitos anos. Desde o primeiro dia em que eu coloquei o pé no Texas, eu já tinha amizade com a irmã Ruth, porque a sogra dela era membro da nossa igreja lá no Brasil, né? Então essa pessoa, a irmã Ruth, ela é uma, eu não digo nem amiga, ela é da família, ela nos considera como família, né? E nós ontem então fomos visitá-la, passamos com ela lá o dia, estivemos na casa dela, depois saímos com ela, fomos passear lá pela cidade, ela nos mostrou as áreas novas que foram construídas lá, o Marketplace, e muito bonito, tudo muito lindo. Olha, você que tem criança pequena, olha, tira um tempo, qualquer hora dessa, vai dar um passeio lá. Lá tem umas coisas lindas para você ver, passear, curtir com a criançada, vai para você mesmo. E tem vários restaurantes assim, muito bem localizados, muito bem montados. E nós fomos, né, depois de passear e tudo, nós fomos comer alguma coisa. E interessante como a gente que já não faz mais parte do mundão, isso às vezes nos incomoda, né? E a gente sentou numa mesa, pedimos algo de comer, algo para tomar, estávamos ali comendo alguma coisa e percebemos algumas coisas tão estranhas a nós que já estamos tão desacostumados com isso. Primeira coisa, eu percebi que havia uma moça, né? Muito bonita até por sinal, e ela estava acompanhada de um rapaz. E na mesa do lado, junto com eles, estava uma outra moça com outro rapaz. E aí que eu não entendi nada. Porque ela foi lá, beijou o rapaz que estava com a outra moça. E não se conteve com isso, depois agarrou um outro que estava chegando. E depois ela fez pior para mim, ela beijou a moça, que era namorada do outro rapaz. Eu falei, meu Deus, o que está vendo aqui? O que é isso, né? E não obstante a tudo isso, né, a gente fica, eu sempre detestei cigarro, eu nunca gostei, né, nunca fumei, nunca gostei, né, mas as pessoas fumam e aquele cheiro incomoda, né. Então, são coisas assim que acontecem com a gente, que às vezes a gente acha estranho, né, porque você não está mais naquilo, você não faz mais parte daquilo.
Quando a gente estava lá no mundão, isso pra gente era normal, não tinha... Mas agora a gente já vê de uma outra forma, né? Eu fiquei impressionado com aquela menina, aquela moça tão atirada. Eu falei, meu Deus, minha esposa comentando com ela, a irmã Ruth também, a outra que estava com a gente também, e a gente ficou assim, meu Deus, mas que coisa, né? Então, essas coisas que acontecem, né? Acontecem no mundo, mas você como cristão, você às vezes num lugar ou num ambiente como esse, você tem que continuar mantendo ali a sua posição, né? Você é de Deus, é santuário de Deus, ainda que alguns que estejam por ali estejam fazendo algumas coisas meio estranhas, né? Então, é o que Paulo estava dizendo à igreja em Corinto naquela época, porque Corinto tinha muito desses problemas, né? Eram a deusa do amor, eram as festas que envolviam muita comida, muita bebida, muita prostituição, e muitos daqueles que já estavam começando a conhecer o Evangelho, quando chegava nesta época, não precisa ir muito longe, olha o nosso carnaval lá no Brasil, né? No carnaval, se fizer um bloco de crente, vai fazer sucesso na avenida, né? Muita gente acaba se perdendo nesse momento aí, né? O cara cai na gandaia, 4 dias de folia, depois volta, se arrepende, ok. Mas são coisas que não devem acontecer, né? Então Paulo estava falando exatamente sobre isso, né? Dessa necessidade de uma vida separada, de uma vida santa, né? Pedro também nos exorta que agora, estando em Cristo, e agora limpos e purificados de nossos pecados, não devemos nós novamente nos amoldar às paixões que tínhamos antes. Abra comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Olha o que Pedro também fala a respeito disso. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13 ao versículo 16. Pedro também aqui enfatiza essa santidade, esta separação, essa exclusividade. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Aleluia. E quando a gente fala assim, ser santo, não sei porquê, a pessoa pensa assim, naquela auréola na cabeça, naquela asinha batendo atrás, naquela roupa comprida, e não é nada disso. A santidade é algo que tem que começar primeiro dentro de você. Você não pode santificar um exterior com um interior contaminado. Isso não existe, isso não funciona. O processo de santificação é de dentro para fora. Você começa por dentro, no seu coração, na sua mente, né? Como a Bíblia recomenda, né? Tudo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida, né? Da outra maneira ele diz, né? Que seja renovado a vossa mente, né? Então é uma renovação da mente, é uma renovação do coração. E quando nós interiorizamos esta santificação, de uma maneira espontânea, ela vai refletir para o lado de fora, né? As pessoas vão olhar para você sem que você diga nada, ou que você demonstre, né? Através de uma roupagem, ou de uma maneira ou outra, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você é alguém especial em Deus. Pela sua maneira de ser, a sua maneira de viver, o seu comportamento, o seu testemunho, a sua maneira de agir, né? Tudo vai fazer com que as pessoas olhem você e vejam em você algo diferente. Isso é o que Pedro mais uma vez estava falando. Ele estava dizendo: pelo contrário, sede santos e não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, né? Paulo está falando de um passado que hoje já não pode
e não deve mais fazer parte do contexto da nossa vida, né? A Bíblia diz que quando nós descemos as águas do batismo, aceitando a Cristo como Salvador, aquele velho homem inclinado às paixões carnais foi sepultado para ressurgir dali uma nova criatura para viver em novidade de vida. Amém? E isso, querido, não quer dizer que o processo acabou, não. Santidade é algo que se constrói diariamente. Ninguém é santo para sempre. Santidade é um processo que requer de nós o quê? Uma vida de oração, consagração, né? Leitura da palavra, meditação, ouvir da palavra, ou seja, uma vida em Cristo, né? Então, é possível? É, mas dessa maneira. Você tem que andar de acordo com a vontade de Deus. E muitas das vezes nós ficamos meio que pensando, Senhor, como é viver uma vida santa, uma vida reta num mundo tão pervertido, num mundo cheio de tantas coisas erradas, onde o que é errado parece certo, o que é certo parece não fazer sentido. Não é verdade? Às vezes a gente olha e pensa assim, como até mesmo um dia desse o Weber estava comentando aqui no culto de oração, né? Muitas das vezes a gente olha o ímpio e a gente pensa assim, puxa vida, eu sou cristão, sirvo ao Senhor, sou fiel a Deus e passo por tanta luta, tanto problema. E esse vizinho aí, esse cara é um ímpio, esse cara não serve a Deus, não teme a Deus, não anda nos caminhos do Senhor. E o cara tá bem de vida pra caramba, tá com um casarão, um empregão, um carrão, tem um iate ancorado aí em algum lugar e por aí vai, né? Aí a gente vai lá no Salmo 37, aí diz assim, não tenha inveja daqueles que prosperam em caminhos de iniquidade, porque cedo serão ceifados e como a erva murcharão. Amém? Aí quando você vai lá no Salmo 37, aí você vê o seguinte, melhor é ser fiel a Deus e aguardar pela volta do Senhor. Amém? Porque, querido, não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma, né? Não há preço, não há nada que pague a paz que Cristo concede a mim e a você. Não há nada, não há nada. Se você fosse andar um pouco por aí, você ia ver que existem pessoas milionárias que pagariam o que pudessem pagar para ter a paz que você tem, e eles não têm. E foi o que Jesus disse, eis que eu vos dou a paz, que o mundo não pode dar, porque não conhece. Elas estão aí na televisão, estão famosas, estão ricas, morando em mansões que talvez tenham compartimentos que elas nunca entraram, tem carros que talvez nunca tenham utilizado, casas de campo, de praia, de todos os modelos, que talvez se foram uma vez sequer, mas elas não têm a paz que você tem. Elas não têm a certeza que eu e você temos, que se Jesus vier agora, para onde nós vamos? Ela não tem. E querido, não há dinheiro que pague isso. Não há, não há. Porque o maior desespero de uma pessoa que não tem a Deus é o momento em que a morte dela se aproxima. Ela não sabe o que vai ser, ela não sabe o que vai acontecer depois que ela passar dessa vida. Eu e você não. Eu e você pensamos como o apóstolo Paulo. Se vivo, prego. Se morro, é lucro. Amém? A gente sabe para onde vai, querido. Nosso passaporte já está carimbado pelo Senhor. Aleluia! No sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Em mim e você, Deus colocou um selo que diz para o diabo assim, nesse você não toca, com esse você não pode, a não ser que eu permita, porque lá está escrito, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Querido, eu e você somos essa propriedade exclusiva de Deus. Deus é o nosso dono. E Pedro, ele reafirma isso quando ele diz o seguinte, olha, não foi prata, nem ouro, nem moeda corruptível desse mundo que vos comprou, mas o precioso sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Pedro diz assim, ele mesmo, o próprio Pedro, nos deixa esse recordatório, que um alto preço foi pago por Jesus naquela cruz para resgatar a mim e a você dos nossos delitos
iniquidade. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21, veja o que diz aí o apóstolo Pedro. Olha as palavras que ele diz no capítulo 1 de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Aleluia. Então Pedro aqui está dizendo, olha, não foi ouro, não foi prata, nem moeda corruptível deste mundo que vos comprou, mas foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Pedro está dizendo aqui, olha, o preço que Jesus pagou por mim e você, ninguém poderia pagar, somente Ele. Aleluia. E Pedro está falando isso para que o povo, a igreja, pudesse valorizar isso, valorizar esse sacrifício, saber que você, querido, é exclusividade de Deus. Você é templo, morada do Espírito de Deus. Deus habita em você. Um alto preço, como nós cantamos hoje aqui nessa manhã, foi pago pela nossa redenção. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz exatamente isso, que nós éramos como filhos da ira de Deus. A ira de Deus não era contra nós, era contra o pecado que em nós habitava. Amém? Deus não se ira contra o ser humano, pelo contrário. Lá em João 3,16, diz, porque Ele amou o mundo a ponto de dar o seu Filho para morrer, para que todo que nele cresce fosse salvo. Deus ama o homem, Deus não ama o pecado. Amém? Deus quer que o homem seja liberto do pecado e tenha a redenção em um só, a saber, em Cristo, não há outro, né? Então, o rompimento do pecado faz que nós sejamos, através de Cristo, justificados por Cristo e agora reconciliados novamente com Deus. Amém? Deus vem e põe novamente, através de Cristo, a casa em ordem, né? Porque a vida de alguém que não tem a Cristo é uma desordem, né? Tudo está revirado, revolvido, meio bagunçado, né? Aí quando Jesus vem e o Espírito de Deus entra em nós, ele começa a fazer aquela tradicional faxina, né? E ele começa a tirar todas aquelas coisas que estão velhas, que já não servem mais, estão lá cheias de teia de aranha, né? Não vai servir para mais nada. E ele começa a limpar para colocar em nós coisas novas. Amém? Então, irmão, agora em Cristo, eu e você somos nova criatura no Senhor. Jesus pagou um alto preço por mim e você. E Ele requer de mim e você, ainda hoje, a mesma exclusividade, a mesma separação, a mesma santificação. E santidade é algo que se constrói, é um processo, né? Sabe quando você vai estar perfeitamente completo? A Bíblia descreve esse momento dizendo o seguinte: no dia em que aquilo que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, então aí seremos nós perfeitos. E isso só será possível no momento em que Jesus vier para nos encontrar em vida e sermos nós transformados, ou se já tivermos passado daqui, Ele irá fazer com que nós ressuscitemos em um novo corpo, agora glorificado para a glória do Senhor. Amém? Mas enquanto eu e você estivermos nessa matéria aqui, querido, olha, pode ser você quem seja, o bambambam da teologia, não importa. Se você não vigiar, se você não se manter firme na presença, o diabo, ó, passa uma rasteira em você e te derruba. Amém? Então há que ter uma vida cuidadosa na presença. Por isso a Bíblia diz:
Sede sóbrios e vigilantes. Diga para o seu irmão ao seu lado: sede sóbrio e vigilante. Amém? Por quê? Porque há uma ameaça que nos rodeia todo o tempo. Porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, como um leão que ruge, esperando apenas uma oportunidade para abocanhar-nos, né? Então, sóbrio e vigilante. E fazendo o quê? Orando em todo o tempo, de vez em quando? Sem cessar. Amém? Orando em todo o tempo, sem cessar, né? Esse é o processo da santidade, né? Não é você achar que já está pronto, não, ninguém está pronto, né? Nós estamos em processo de aperfeiçoar, né? Deus está aperfeiçoando-nos a cada dia mais, né? Cada dia que a gente ouve a palavra, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente faz algo na obra de Deus, o Senhor vem com aquela lixazinha, com o Espírito Santo e dá aquela polida na gente, para que a gente possa ter as arestas aparadas e tornar-nos aquilo que Ele espera de nós, amém? Portanto, querido, vamos levar em conta o que a palavra do Senhor nos adverte, que como irmãos, como igreja, como povo de Deus, nós somos santuários do Deus Altíssimo. Deus habita em você pelo Espírito, amém? O Espírito de Deus habita em nós, aleluia, glória a Deus, né? E se Ele está em nós, eu tudo posso nele que me fortalece, né? Não podemos achar que Ele vai permanecer em nós se nós não o conservarmos, porque a Bíblia também diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, né? Não entristeçais o Espírito de Deus que agora habita em vós. Eu posso entristecer a Ele, você também, com as nossas atitudes, né? Então não entristeça, né? Conserve-o alegre, né? Fazendo aquilo que certamente Deus se agrada. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Para a gente concluir, uma vida separada para Deus, tendo para com Ele exclusividade para servir a Ele, não é algo absurdo, é algo possível. Porque Jesus diz: eu venci o mundo, né? E todo aquele que está em Cristo pode vencer também. Aleluia. Não é algo absurdo de se alcançar, pode se atingir. Nem tampouco deve ser visto como um estilo de vida, né? Está bem claro nas afirmações de Pedro que é algo que Deus espera de todos nós. Amém? Não é um estilo de vida, nem tampouco é algo absurdo, né? Eu não tenho que exteriorizar essa santidade. Eu tenho que deixar ela ser conhecida através da minha vida e das minhas atitudes. Amém? Aleluia. Não foi essa a palavra que Jesus disse lá ao povo, quando o povo dele se aproximou? Jesus olhou para dentro do coração deles e disse o seguinte: vós me honrais com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe da minha presença. Amém? E mais duro ainda, quando ele diz, sabe o que? Vós pareceis sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro precisam de muita restauração, né? Jesus sabia do que estava falando. E isso traz para nós o que? Deus não olha aquilo que falamos. Deus olha para o nosso coração, as nossas atitudes sinceras para com Ele. Amém? Podemos errar? Sim, podemos errar. Mas que tenhamos a nobreza de pedir perdão, reconhecer, pedir perdão e buscar o conserto com Deus. Amém? Amém. Temos que ter essa nobreza de fazer isso, né? Outra coisa, ele diz sepulcro caiado, né? Eu me lembro que quando chegava lá aquela época de dia 1º e dia 2 de novembro, lá no Brasil, era aquela época que todo ônibus colocava uma placa dizendo por qual cemitério ele ia passar. Porque era a época que as pessoas iam lá, naqueles lugares, aí compravam as flores naquelas lojas de flores, aquelas flores caras, compravam a jarra, aí mandava o garoto lá, o garotinho já com uma latinha na mão, com um cal e uma brocha. Você lembra disso? Você lembra desse tempo?
Aquele garotinho lá dentro do cemitério com aquela brocha, aquela latinha de cal, e você dava para ele lá uns merréis lá, uma grana, e ele ia lá e dava uma caiada lá na sepultura, dava uma pintura lá no recinto, né, do falecido, né? Aí você ia lá, botava aquela flor, aquela coisa toda, e sabe o que acontecia depois? Vinha um outro garotinho, pegava a flor e levava para vender de volta. Era tremendo, né? Então, querido, isso nos faz lembrar o seguinte, né? Que a gente só lembra de pintar o sepulcro em determinadas ocasiões, né? Mas a gente precisa lembrar que nós temos que estar sempre limpos diante de Deus em todo momento, né? Aquelas pessoas apenas em uma data específica lembravam dos seus entes queridos, que também não resolve muito, né? Querendo dizer bem claro, né? Quem já foi, e quem ficou, que cuide, para que vá pelo bom caminho. Amém? Essa é a verdade, né? A minha esposa às vezes diz assim, mas você é muito frio. Eu falei assim, eu não sou frio, eu sou real, né? Se é para alcançar salvação, querido, alcança agora enquanto é tempo, porque depois já se foi o trem, como diz a hispano, né? Se você foi com Cristo, amém. Se foi sem Ele, não tenho boas notícias para você, né? Então, Jesus estava falando exatamente sobre isso, né? Vós pareceis sepulcro caiado. A preocupação deles era com o exterior, enquanto que o interior estava totalmente deteriorado, né? Então, querido, vista uma boa roupa, bote um bom perfume, maqueie-se, penteado bonito, ponha-se bonito, porque Deus merece você bonito, porque você é o santuário de Deus, mas que essa beleza esteja também dentro do seu coração, amém? Que essa beleza esteja coincidindo com aquilo que você está externando por aquilo que você aparenta. Então a sua aparência exterior tem que ser igual àquilo que você tem dentro do seu coração, amém? Amém. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Deus, que diante de tantos movimentos, Senhor, que se levantam nos dias de hoje, ó Deus, tentando persuadir a humanidade e fazê-la aceitar tantas coisas que são absurdas, que são erradas, que são, Senhor, consideradas por Ti como uma abominação. E a Tua igreja, Senhor, tem o direito e a responsabilidade e o dever de manter a sua posição em não aceitar, em não compactuar, em não apoiar esse tipo de posicionamento. Pelo contrário, Senhor, nós como igreja, e sabendo que somos nós templo e morada do Teu Espírito, temos que refletir ao mundo a luz que está dentro de cada um de nós. Não queremos mostrar apenas uma aparência, Senhor. Não queremos sermos como um sepulcro caiado, mas queremos ser como algo que reflita a beleza do nosso interior, Deus. Por isso, nesta manhã, Senhor, o Espírito Santo que habita e opera e está em meio a nós, que Ele visite-nos nesta manhã, Senhor. E se há algo em nós que precisa ser mudado, se há algo em nós que precisa ser transformado, se há algo em nós que precisa até mesmo ser removido, faça isso nesta manhã, Pai. Mas que cada um de nós, ao sairmos daqui nesta manhã, saiamos sabendo que Deus nos tem chamado para uma vida de exclusividade. Deus nos tem chamado para uma vida de santidade, de compromisso, de fidelidade. Senhor, ajuda-nos em nossas debilidades, ajuda-nos em nossas fraquezas, e aquilo que precisa ser mudado em nós, muda nesta manhã, Pai. Queremos nos colocar na mão do Teu Espírito Santo, Deus, para que o Senhor faça com que a igreja reflita a esse mundo a luz que está dentro de cada um de nós. Ó Senhor, em nome de Jesus, oramos por essas pessoas que estiveram acompanhando-nos na transmissão dessa palavra. Talvez, Senhor, quem sabe estejam vivendo uma vida, Senhor, de aparência, uma vida, Senhor, como aqueles que Jesus a eles se referiu, que preocupavam-se apenas com o exterior, enquanto que o interior precisava ser tratado.
Trata com o interior, Senhor, trazendo a confissão, o reconhecimento, o perdão, o pedido de perdão, trazendo a restauração, meu Senhor. Mas que estas vidas possam serem abençoadas na Tua presença. Oramos, ó Deus, para que aqueles que ainda não estão em Cristo possam alcançar a salvação em tempo oportuno. Oramos pelos nossos parentes, amigos, familiares. Ó Deus, oramos por todos aqueles que nesta hora fazem-se carentes do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Que a eles também seja revelada, Senhor, essa graça maravilhosa em Cristo, sabendo eles que também por eles o Senhor pagou o alto preço na cruz do Calvário. Tira, Senhor, esta venda que o diabo ha colocado para encobrir o seu entendimento. Tira essa dureza do coração, esta incredulidade. Tira, Senhor, ó Deus, essa insensibilidade, meu Deus. Toca nesta vida de uma forma grande, forte e poderosa, para que ela possa, Senhor, ressurgir da morte para a vida. Deus, abençoa os nossos familiares, Senhor. Como promessa Tua, creia no Senhor e será salvo Tu e a Tua casa. Que essa salvação chegue aos nossos familiares, Senhor. Mesmo aqueles que estão dominados pelas drogas, pela prostituição, pelo alcoolismo, pela perversão, Deus, por tudo aquilo que é de ruim e que atua sobre a face da terra. Nós oramos e reivindicamos, ó Deus, o mover e o poder do Teu Espírito sobre estas vidas, para que elas sejam resgatadas e assim como nós, sejam transformadas em uma nova criatura na Tua presença. Oramos, Senhor, e cremos e acreditamos e declaramos esta salvação bendita e gloriosa sobre a vida dos nossos familiares, em nome de Jesus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.